Então, eu estou participando do desafio 40 dias do Clube de Negócios Alfa Guará, muito bacana. Convido você a vir conhecer nossas reuniões. Eu sou secretária desse grupo. E hoje o desafio é falar justamente sobre alguma situação que a gente tenha passado em alguma empresa ou até mesmo a sua área de atuação. Eu trabalho com atendimento ao cliente há muitos anos, tanto com experiência ao cliente também. E eu lembrei de uma situação que eu passei numa empresa de call center aqui da cidade onde eu moro, de Uberlândia, há mais ou menos uns quase 10 anos, que acontece muito. Foi uma situação um pouco constrangedora e, ao mesmo tempo, que acabou alavancando para que eu saísse da zona de conforto e focasse em algo que realmente eu gostaria de fazer e que eu faço, que eu gosto, que é a parte de educação. Eu sou educadora social e também sou mentora, criação de treinamentos, aplicação de treinamentos também, tanto para pessoal como para empresas. A situação foi a seguinte: eu passei por um processo seletivo e nessa hora você vê o tanto que um gestor é importante, né? A minha gestora, ela não me ajudou nesse processo, uma outra gestora que fez todo um trabalho comigo, a gente ficou a tarde inteira praticando para a parte final, que seria uma entrevista. Eu passei na entrevista, passei no processo seletivo e a vaga não vinha. E eu falei, poxa, por que a vaga não vem? Não vem, não vem. Aí começa a situação um pouco delicada. Eu fui pedir um feedback para o psicólogo, né? Que a gente pede um feedback, às vezes, desse processo seletivo. E o constrangimento não foi só meu, foi dele também. Durante uma hora, a gente ficou sentado, frente a frente. Ele não falava nada com nada e eu olhando para ele, tentando entender, assim, muito frustrada. Até que em determinado ponto ele olhou no relógio, já tinha passado assim, uma hora, ele tinha que voltar para os afazeres dele, que ele tinha outras empresa muito grande de call center, né? E aí ele pegou e falou assim: olha, o que aconteceu foi o seguinte. Às vezes, quando você tem conhecimento demais, as pessoas têm medo de que você tome o lugar delas. E eu fiquei assim, falei, poxa, mas e o somar, né? Um treinamento desse durante tantos meses, tantos profissionais, tanto isso aqui. Voltei pro site, que a gente fala que é um site, né? Ainda assim, sem saber. E os colegas passando. De repente, um dia, eu volto de férias. E aí todo mundo revoltado, porque tinha um regulamento interno, foi mudado as normas. Para resumir a história, mostrar o tanto que foi importante. A coordenadora na época, ela não queria que eu ficasse com as vagas, mesmo que eles falassem que eu era preparada, que gostaram da minha apresentação, blá, 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 um monte de coisa. E aí eu passei uma situação com o diretor. Eu estava sentada do lado de um representante do cliente dessa operação. E a gente conversava muito, trocava muito figurinha. E ela acho que ficou um pouco incomodada ou ficou com medo que o pessoal começou um zum. Ela mandou me desligarem da empresa. E a desculpa foi totalmente que eu tinha passado uma informação errada para uma colega, o que não aconteceu. E depois eu fiquei sabendo por outra colega que o supervisor, né, o gestor dela, queria saber por que eu tinha sido desligada e por que eu não tinha conseguido a vaga. Ela reuniu todos os gestores, fez uma votação para falar se eu era ou não capacitada, sendo que eu já tinha passado por todo um teste, todo um processo seletivo para aquela vaga. Resultado, fui mandada embora, saí triste, chateada, mas isso foi um gatilho para mostrar o seguinte: se eu conseguir, em poucos minutos, assim como outros colegas, fazer uma apresentação para uma equipe que tinha não só treinadores, como também tinha coordenadores, outras pessoas convidadas ali, e eles gostaram, que eu falei sobre o motivacional, que aliás eu uso ele nas minhas consultorias pessoais que eu aplico, por que eu não poderia mudar minha área de atendimento, minha área de trabalho e focar nisso também, de desenvolvimento e treinamento? Foi constrangedor você escutar que a pessoa que está acima de você tinha medo que você pegasse o cargo dela. E ao mesmo tempo me trouxe aquela virada de chave que o pessoal gosta muito de falar, né? E foi muito bom. Que eu tive muitas oportunidades de aprender muito e muito, desenvolver mais ainda, que na época eu tinha pouco conhecimento sobre consultoria, mentoria, sobre treinamentos, que é a palavra certa, todo mundo fala coach, mas é treinamento. E hoje seguir caminhando e podendo ajudar outras pessoas, não só como jovens, como empresários e empreendedores nessa área.
Então, às vezes, um momento constrangedor que você passa, de todo mundo saber, menos você, o que está acontecendo, que foi o caso, acaba te dando uma oportunidade de melhoria. Porque o conhecimento nunca é demais. Você está sempre aprendendo. E mesmo que você bata nessa trave, já aconteceu isso 2 vezes, em 2 empresas diferentes comigo, continue. Então, eu acho que vale você não baixar a cabeça e continuar no melhor que você tem. Pega seus pontos fracos, trabalhe eles. Pega o feedback ou as respostas, ou pega aquilo que é de negativo que as pessoas acham de você, melhore aquilo e faça melhor. É sobre isso. Precisar, me chama.